Indo direto para Washington, onde tem coletiva agora da porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki. Vamos ouvi-la. E queremos conseguir manter a níveis pré-pandêmicos. Também temos um novo anúncio que foi feito. O Departamento de Tesouro, Justiça, entre outros, estão investigando a falta de concorrência na economia americana e esse relatório mostra que há mais que pode ser feito. Todos os funcionários podem se beneficiar do nosso histórico de mercado de trabalho. Nós vemos que a possibilidade de negociar com empregadores dos empregados vem caindo nos últimos tempos e tem de ser retomada. O relatório também mostra que a diminuição da concorrência no mercado privado acaba aumentando os preços e limitando o crescimento econômico. Alguns de vocês vão para o Texas conosco amanhã, então eu gostaria já de avisar que o presidente Biden vai amanhã para Fort Worth, no Texas, para falar sobre os efeitos na saúde, como também já falou no Estado da União na semana passada. Nós também temos alguns serviços específicos para veteranos do Exército Americano que vão ser tratados nessa fala de amanhã. Depois vamos falar sobre a expansão de acesso à saúde, bem como sobre a exposição de pessoas a substâncias tóxicas e também a queimaduras. Também existe uma nova proposta de regra para que alguns tipos de câncer sejam considerados nessa expansão dos serviços médicos. E nós queremos garantir o nosso comprometimento a veteranos expostos a substâncias tóxicas. E a família Biden, tendo sido uma família de militares, conhece muito bem os impactos da vida militar. Os militares estão se reunindo na Venezuela para falar sobre a questão do petróleo. O fornecimento de petróleo é tão importante que é necessário ter acordos em lugares que não são democráticos? Precisamos falar sobre esses pontos de forma separadas, porque há pontos importantes para cada uma dessas relações. Quando a Arábia Saudita, nós falamos algumas semanas atrás sobre como Amos Hochstein foi para a Arábia Saudita para falar sobre a guerra no Iêmen, bem como segurança naquela região e segurança energética. Houve discussões no interesse de todos para que possamos reduzir o impacto no mercado global de petróleo. Quanto à Venezuela, o propósito da viagem pelas autoridades foi discutir vários pontos, incluindo algumas questões energéticas, mas também falar sobre o bem-estar dos cidadãos. Não queremos perder a oportunidade de fazer isso. E nesse cenário, nós sabemos que são questões separadas, são caminhos e conversas separadas, bem como na negociação com o Irã. Venezuela, o Irã e a Arábia Saudita, é isso? O Irã. O mais importante e o principal motivo do nosso foco nas discussões com o Irã, com os nossos parceiros também, é que o Irã não tenha acesso a uma arma nuclear. E é por isso que nessas negociações ainda há componentes importantes a serem abordados, mas a discussão do petróleo certamente é parte desse todo, mas o principal elemento é evitar a aquisição de armas nucleares. Não vou adentrar todos esses elementos, é claro, porque são questões geopolíticas que têm uma gama de assuntos que são parte das discussões das nossas interações. A presidente Nancy Pelosi sugeriu que o petróleo da Rússia fosse proibido. Há alguma sugestão, alguma indicação de que o suprimento seria
interrompido. Há alguma indicação do que será feito nesse sentido? By the president about a ban on importing oil from Russia, and those discussions are ongoing internally and also with our counterparts and partners in Europe and around the world. I would note that what the president is most focused on is ensuring we are continuing to take steps to deliver. A gente ouviu a fala da porta-voz da Casa Branca. A primeira pergunta, ela abriu para a pergunta, a primeira pergunta foi sobre o petróleo. Repercutindo a informação que a Heloísa trouxe aqui há pouco, na abertura do 360, ela disse, olha, os Estados Unidos estão empenhados em cortar a importação de petróleo russo a ponto de abrirem negociação com a Venezuela, de Nicolás Maduro, também ditador. Lá também as eleições estão comprometidas há bastante tempo. E aí, a Pence foi perguntada, bom, e aí, a nossa dependência é tão grande para a gente ter de negociar com países não democráticos? Ela confirmou, militares americanos estão falando com a Venezuela, são muitos pontos de discussão, ela disse, entre eles, inclusive, o petróleo e o bem-estar do povo venezuelano. Vamos seguir acompanhando a porta-voz da Casa Branca. Era de 700 mil barris por dia. Os europeus importam 4,5 milhões de barris por dia de petróleo. Então, é claro que eles estão perfeitamente cientes, enquanto nós temos essas conversas e falamos com os nossos parceiros, de que as capacidades são diferentes. Foi dito que a ajuda financeira deve incluir as vacinas para a Covid. Houve conversas nesse sentido? Nós conhecemos a ciência e os dados e o que funciona e quais são os passos mais eficazes para proteger pessoas das mais diversas faixas etárias das internações e mortes. O CDC já falou sobre a eficácia das vacinas de Covid-19 para crianças de mais de 5 anos. E isso é importante para que os pais fiquem à vontade, depois de falarem com os pediatras e médicos de seus filhos, para seguirem com a vacina. Nós também sabemos que uma criança sem vacina tem 3 vezes mais chance de ser internada do que uma criança vacinada. Então é importante que essas teorias das conspirações parem. E a melhor forma de evitar a internação de adolescentes ainda é a vacina também. Nós ouvimos alguns comentários de pessoas nos postos de gasolina dizendo que nunca viram o preço tão alto e não imaginavam que a situação chegasse a esse ponto. Outro falando que não sabia de quanto dinheiro necessitaria para conseguir encher o tanque. Qual seria a mensagem hoje do governo pensando nessa mensagem? A mensagem é que o presidente fará tudo em seu alcance para reduzir o impacto no povo americano, inclusive o preço da gasolina nos postos. Mas Putin invadiu um país soberano. Isso levou a instabilidades no mercado. Isso é algo que já estava claro que aconteceria antes de Putin tomar as suas ações de fato. Mas o presidente já vem tomando ações e nós temos reservas de petróleo sendo utilizadas de forma coordenada e estratégica e nós vamos continuar falando com grandes produtores de petróleo pelo mundo todo para conseguirmos mitigar esse impasse e também considerar possibilidades domésticas. A senhora disse na sexta que havia medidas sendo tomadas agora para reduzir o consumo da energia russa. Quando uma decisão nesse sentido será tomada? Não posso te passar um prazo nesse momento, mas é um ponto sendo discutido. Eu queria voltar sobre quais os 3 países, além da Venezuela, em que há conversas. Desde 2015, há medidas contra Maduro na Venezuela e que tem afetado o povo venezuelano também. Eu ouço a senhora falando de fazer todo o possível para reduzir o impacto com relação aos preços do petróleo, mas será o mesmo no sentido de proteger as empresas? Primeiro de tudo, eu acho que aqui você está pulando vários estágios do processo.
Temos uma discussão que tem acontecido nesses últimos dias. Essas discussões estão continuando e parte do foco tem a ver com as possibilidades do povo americano. São processos separados e parte do todo. Nesse momento, eu não posso fazer nenhuma previsão e não tenho como falar nada nesse momento. Com relação aos cidadãos americanos que foram detidos, qual o status nesse momento? Nós vimos os relatórios e nós não temos uma documentação necessária para que eu possa fazer alegações maiores, mas estamos recebendo informações por canais diplomáticos e até ter a documentação necessária não podemos falar mais. Algum dos americanos detidos nas últimas semanas enfrentaram alguma dessas situações semelhantes? Não posso falar nesse momento porque precisaríamos da possibilidade de falar sobre isso com uma documentação necessária. Obrigado, Jen. Parece que vocês estão culpando o Putin pelo aumento dos preços de gasolina, mas depois da pandemia, houve também questões com o suprimento, certo? Os analistas vêm dizendo isso, e acho que não há dúvida, o aumento e o aumento continuado, inclusive, tem um efeito direto advindo do impacto da guerra da Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia. A senhora diz que tudo vai ser feito para tentar reduzir o impacto do aumento dos preços da gasolina para os americanos, mas temos também outros países para que pensar. E por que não lidar com isso aqui localmente? As políticas econômicas não estão... Perdão, deixa eu só concluir a minha fala. Peter, deixa eu responder com os fatos. Pode ser inconveniente, mas são importantes esses fatos. Nós fomos claros que o nosso abastecimento de curto prazo tem de ser mantido. E nós estamos conversando com o mundo todo para que tenhamos um futuro de energia limpa garantido. Também estamos vendo as possibilidades de produção doméstica para gás e petróleo. Chegamos já a números recorde e vamos continuar produzindo mais óleo e petróleo. Temos 9.000 alvarás de perfuração de poços já aprovados. Então, não é verdade ou é imprecisa essa informação sobre a impossibilidade de perfuração de poços. O presidente Biden rescindiria o seu decreto que impede novos alvarás para a exploração de petróleo e gás? Há 9.000 aprovações não utilizadas nesse momento. Então, eu sugeriria perguntar às empresas de petróleo por que eles não estão utilizando essas aprovações para perfuração. E, por exemplo, o decreto para impedir a continuidade do gasoduto de Keystone. Isso talvez poderia ajudar o país a reduzir a sua dependência de poços. Eu não acho que ajudaria, porque o Keystone é um gasoduto. Não ajudaria no abastecimento atual. Então, os preços estão chegando a um pico neste momento. Até que ponto eles irão subir até que o presidente Biden diga eu vou deixar de lado os meus objetivos de energia limpa e aumentar a produção doméstica de petróleo e permitir que as empresas perfurem mais, explorem mais aqui, para depois revermos o futuro de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos produziu mais petróleo nesse último ano do que em toda a duração do governo de Trump. E vamos continuar aumentando a nossa produção. Esses são fatos. Fatos em termos de produção de petróleo. Tem, mais uma vez, 9.000 alvarás de perfuração que não estão sendo utilizados. Então, acho que você não está identificando o problema real aqui, no caso. Quando olhamos o futuro, o que podemos fazer para que esse elemento não seja um problema em crises futuras, a melhor abordagem é reduzir a nossa dependência em petróleo estrangeiro e combustíveis fósseis, para que a gente possa ter fontes de energia confiáveis, para que o preço do petróleo não suba por causa de um ditador de outro país.
E a senhora acha que a Venezuela, o Irã ou a Arábia Saudita estão reduzindo a sua produção? Eu acabei de elaborar esses cenários e discussões que nós estamos tendo com esses países. Eu acho que ninguém está dizendo que o Irã deva receber armas nucleares, a não ser o nosso ex-presidente, claro, mas vamos falar sobre isso depois. O presidente Zelensky disse que precisa do acesso a armas aéreas. Eu queria saber o que vocês têm a dizer. Ele disse que o presidente Biden tem o poder para fazer isso acontecer. O que a senhora tem a dizer? Eu sei que todos estão acompanhando aqui tudo muito de perto, mas aqui falamos sobre aeronaves polonesas. Estamos conversando com a Polônia, fazendo consultorias com os nossos outros aliados da OTAN, mas é uma decisão da Polônia. Nós não nos opomos à transferência das aeronaves polonesas para a Ucrânia. Mas, Cecília, há várias questões práticas importantes aqui sobre como as aeronaves seriam de fato transferidas da Polônia para a Ucrânia. Elas seriam transferidas para o espaço aéreo e onde elas pousariam? Esses são pontos importantíssimos. E falando sobre a sua outra pergunta, nós estamos olhando pontos logísticos bem complexos também. A compra de novas aeronaves e a transferência pode demorar anos nos Estados Unidos. Então, são duas camadas de desafios logísticos grandes. Entre esses desafios estão um atraso ou uma forma de como essas aeronaves poderiam exacerbar o conflito? Tem uma questão importante aqui. Eu comentei, por exemplo, de onde sairiam essas aeronaves e onde elas pousariam. Existe uma base aérea da OTAN na Polônia. Se tivermos aeronaves saindo daquela base, essa pode ser uma circunstância complexa. Quais são as outras opções? E onde vão pousar essas aeronaves? Então, são alguns dos pontos logísticos que temos que considerar. O Departamento de Justiça pode falar em maiores detalhes sobre esses planos, mas todos esses fatores estão sendo equacionados. Nós não estamos evitando ou desmotivando a Polônia a fazer qualquer atividade. A Polônia é um país. Acompanhando Jen Psaki, ela é a porta-voz da Casa Branca. Ela confirma que os Estados Unidos estão negociando com países com os quais eles não gostam muito de sentar na mesa. É o caso da Venezuela, Irã e Arábia Saudita. Para quê? Para buscar e ter na mão já alternativas ao petróleo russo. Apesar de ter confirmado que militares americanos estão nesse momento falando com o Nicolás Maduro na Venezuela, a Psaki disse que Joe Biden ainda não decidiu o que é que ele vai fazer, se ele vai vetar ou não o óleo russo, mas está ficando muito claro que os Estados Unidos estão construindo um caminho firme para deixar de comprar óleo russo, energia da Rússia, e passar a comprar de outros países e também aumentando a própria produção de gás